Então vamos nós, vamos nós. Deu certo, deixa aí. Tá. Então vamos só recapitular para a gente traçar nossos próximos passos. Esse aqui é o repositório da disciplina com as atividades que eu fui passando e os vídeos que eu fui pedindo, certo? E isso foi até semana passada. Por incrível que pareça, na semana que vem já vai completar um mês do semestre. Caramba, e parece que foi ontem que o bicho começou, né? Daqui a pouco tá acabando. Então a gente já tá em ritmo de fim de semestre, já quase. Passou dos 25%, mas é que nem a vida, depois dos 25 anos. Ok. Assim, então, só pra gente acordar, tá? Então, a gente teve aqueles vídeos, tanto os vídeos do carinha da UABC, quanto aqueles vídeos que eu gravei, e aqueles exercícios do exorcismo, que alguns são bons, outros nem tanto, tá? Então, eu vou fazer com vocês hoje, assim, a gente vai tirar a gente tem computador para fazer os exercícios? Aqui, ou vamos ter que procurar as regras para poder ligar o notebook? Hello. Sejam bem-vindos. A alegria tê-los aqui. Tá? Eu falo tão triste. Não, mas é. Eu tava pensando nos notebooks, não é deles, não. Ok, então. Que alegria tê-los aqui, pessoal. Ok, então vamos lá. Então, se vocês já fizeram FUP, vocês entendem como é que é o modelo das atividades. Cada uma desses exercícios é uma pequena atividade que a gente vai fazer de uma, duas ou três maneiras diferentes. Então, eu tenho aqui um bocadinho de atividades para disciplina, não são todas, mas já dá para a gente começar. Ok? Só. Esse negócio do biblioteca de lista é só para mostrar os passos. Não, cada um desses exercícios. Sim. É só para mostrar. Sim, o 500 é. É só para mostrar. Porque eu tinha entrado aí, eu pensei que era uma atividade, eu fiquei olhando assim, eu fiz isso. Não. Os 500 é alguma coisa. Base 500 são apresentações, não são exercícios, né? É só para mostrar as funções. Tá. Então, vamos lá. Quem foi que já começou? Assim, acho que todo mundo já começou, mas tem alguém que ainda está acordando do semestre que nem começou a fazer as atividades, nem assistir os vídeos ainda? Não? Ótimo. Tá dormindo, hã? Ok. Tá. Tudo bem, assim, então eu vou começar a cobrar as atividades a partir de hoje e a gente vai tentar manter a base semanal de um pacote de atividades por semana para as coisas não embolarem demais aqui para o final do semestre. A disciplina de funcional, assim, ao meu ver, ela é uma disciplina bem mais simples do que as outras disciplinas como FUP, ED, Programação Orientada a Objeto, porque ela não tendo uma carga de responsabilidade tão grande como essas outras no curso. Mas é importante que a gente se dedique para que a gente tenha um aproveitamento legal. Então, eu vou tirar o tempo hoje para, utilizando os conteúdos que a gente viu na lista, fazer algumas atividades com vocês, para a gente dar esse V0. E aí ver como é que, assim, discutir que a linguagem ela tem muitas diferentes abordagens de resolver a mesma coisa. Né? Às vezes você vai achar 3, 4 recursos que resolvem o mesmo problema, e isso não é ruim.
certo? Aprender a utilizar para ir desenvolvendo a maturidade de o que é mais adequado para cada caso, o que é mais legível, o que faz mais sentido e se adequando, ok? Então aqui eu vou começar. Esses daqui vocês fizeram todos? Não, não fizeram todos. Eu não pedi para fazer? Eu fiz todos porque eu pensei que era mais legal. Tá, muito bem. Então eu vou abrir direto aqui no meu repositório, que aí eu não dependo da internet. Antes que vocês descubram e usem de má fé, no repositório ele já tem todas as soluções das questões. Então, não faz sentido você ver a questão e ir lá para a resposta, que fica aqui, ó, dentro do README a gente tem a descrição do que é para fazer. E dentro da pasta você tem as respostas. Mas não é porque você tem as respostas, você deve olhar as respostas. Isso não adianta de nada. Para que servem as respostas nesse sentido, né? Hã? Exato. Você, rapaz, meu código ficou lindo. Eu consegui fazer em 240 linhas. Aí você vê, como foi que o professor fez? Aí você vai lá e tem uma linha. Não sabia que podia usar hack. Ok? Então, se vocês olharem, normalmente dentro de cada uma das pastas, a gente tem um arquivo de solver e às vezes esse arquivo de solver vai ter múltiplas camadas, né? Múltiplas soluções, porque são diferentes recursos que dá para resolver a mesma coisa. Por exemplo, vamos pensar nisso aqui, ó. Defina a função contar negativos, que computa o número de elementos negativos em uma lista. Então, por exemplo, aqui... Tá estranho aqui. Aqui era para ser contar negativos de vazio. É vazio, porque não tem nenhum negativo. Contar negativos dessa lista que só tem positivos é 0. Contar negativos dessa lista aqui é para ser 2. Então, aí aqui ele dá uma orientação. Utilizar as duas funções, a filter e a length. Então, vamos tentar fazer aqui. Pular para o repositório da... O que foi? A extensão é legal, né? É inteligente, mais inteligente que a gente. Aí você junta ela com o Copilot e você só diz, vai! E ele faz tudo, faz o código sozinho. MKDir 03 exercícios. Diga. Estou não? Estou. countneg.hs. Então vocês vamos só lembrar o que foi que vocês já viram. Vocês já viram listas de compreensão, sim ou não? Na disciplina aqui. Nos vídeos, listas de compreensão. Já viram as funções map e filter lá nos vídeos? Isso era para ter visto. Se não viu é porque você não viu o vídeo. Se você não viu o vídeo, você não sabe o que foi. Você não viu nada. Por quê? Porque eu não assisti nada ainda. Então, vamos, assim, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente faz um resumo geral de todas as coisas. Então, eu vou resolvendo os problemas, que é a melhor forma de encontrar o problema, e aí vocês perguntam, professor, o que é aquilo ali, como é que aquele negócio funciona, e eu vou sendo guiado pelas dificuldades de vocês. A gente pode ir nessa? Tudo bem? É o que dá, é a melhor coisa que dá para fazer. Então, a gente quer a nossa função count negativos. Nossa função contar negativos, ela, se receber uma lista vazia, vai ter 0 elementos. Tá? Se ela receber uma lista com negativos, ela vai ter a quantidade de negativos. Beleza. Então, assim, é XS. Em Haskell, normalmente a gente chama listas de XS, YS, alguma coisa assim. Então, qual seria a ideia? Sai! O Copilot já tentou dar a resposta. Então, como seria uma abordagem para isso? Para saber quantos são negativos, eu posso separar só os negativos e descobrir quantos eu achei. Simples assim. Então, se você tivesse lá em FUP,
assim, da forma mais difícil, né? Você está lá em C++ da vida, aí você cria um vetor, uma lista auxiliar, percorre o teu vetor, preenche a tua lista auxiliar, todas com negativos, e depois você descobre quantos elementos caíram lá. Só que no Haskell a gente diria algo como, eu quero saber quantos são os negativos. Isso daqui, vocês estão fazendo leitura de dados comigo, vocês vão conseguir entender assim. Seja uma função que recebe um x, esse é o parâmetro da função, ela vai me retornar se x é menor do que zero. E é muito parecido com o que a gente tem exatamente em JavaScript. Vocês conhecem um pouquinho de JavaScript. JavaScript seria a mesma coisa, né? Seria como? Seja x, é assim, é com uma setinha ou duas? X menor do que zero. É igual, né? Setinha assim. Se você tivesse C++, você teria algo como seja uma função. Em JavaScript a gente usa o function ou não? Usa o quê? Poderia usar também, mas isso aqui já é a função, né? Então, C++ a gente teria algo como desse tipo, seja uma função que você recebe um x e retorna se x é menor do que zero. Então, esse formato aqui é um formato de função, onde você tem um parâmetro e tem uma ação. Só que no Haskell, essa ação ela já está explicitamente um retorno. Isso daqui é o que vai ser retornado na sua função. Por exemplo, quando você está em C++, você tem que colocar o return explicitamente. Quando você está em JavaScript, a regra é, se você só tem um comando, esse comando é o que vai ser retornado. Certo? Então, diga. Sim, o contraste é ruim, né, no projetor. Com tema claro fica melhor para assistir. Então, isso daqui é a sua função. Professor, mas não tem já uma função pronta que verifique se o negócio é negativo ou não? Deve ter, hein? Deixa eu abrir o GHCI para ver se eu lembro. Então, será que tem uma função negativa que me retorna se o número é negativo? Tem não. O quê? Tá. Então, aqui eu estou aplicando essa função na lista inteira. E eu vou ter como resultado disso os valores que são menores do que zero. Então, se eu fizesse isso, filter, vou passar aqui a minha função, tá? A função tem, eu só não lembro qual é o nome. Então, de 1 até 10. Mas eu preciso dos negativos, né? De menos 5 até 10. Aí ele me daria que os meus valores negativos são menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Professor, entendi não. Tudo bem. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo isso daqui em JavaScript, mesma coisa. Como é que eu teria? Eu teria o meu vetor, menos 1, menos 6, 5, 1, menos 7. E eu diria que eu quero filtrar. Eu vou filtrar usando qual função? A gente chama de predicado. Predicado é uma função que analisa um elemento e te retorna um booleano. Qual é o predicado que eu vou usar? Qual é o critério que eu vou usar para dizer se eu quero ou não quero? Que no vetor de saída eu tenho esse elemento. E eu vou dizer, olha, eu quero os elementos para os quais x é menor do que zero. E ele vai me retornar menos 1, menos 6, menos 7. Tá. Isso daqui é a forma como ele define. Isso daqui, antes das setinhas, é o parâmetro. E isso daqui é a ação. É a mesma coisa aqui. Para uma variável x, retorne o cálculo x menor do que zero. Tem como pegar mais? Tem. É só colocar vou só colocar a vírgula aqui. Para cada xy, retorne se x é menor do que y. Agora tem uma função que usa dois parâmetros. A mesma coisa se eu estivesse fazendo aqui, né? Por exemplo, em JavaScript, para cada xy, retorne se x é menor do que y.
Mesma coisa, por exemplo, se a gente estivesse fazendo em Python, só para vocês... Cadê? Python. Então, em Python você tem aqui o -3, 2, -6, 7 e 8. A diferença é que o filter, no Haskell, ele é uma função. No JavaScript, ele é um método do array. Você percebe que você chama o array.filter. No Python, ele também é uma função. Você diria, olha, eu quero fazer um filter desse parâmetro, que é a função, utilizando essa outra função. Então, no caso aqui, como é que eu faço um lambda em Python? Eu vou dizer que a minha função, eu acho que é assim. Eu quero saber se x é menor do que 0. É assim? Não, peraí. Lambda x. Precisa do return? Não precisa não. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Alguém pesquisa aí só lá e como é que eu faço o lambda em Python, que agora me falhou a memória. Mas é isso daqui. Daqui a pouco a gente vê o exemplo. Professor, é muito feio. Tudo bem, então cria uma função auxiliar. Quero saber se um número é negativo. Um número é negativo se ele for menor do que 0. E aí você passa a função aqui. Se é negativo. Mas, professor, mas eu não queria que a função ficasse do lado de fora, porque aí eu estou gerando algo que escapa do escopo. Tudo bem? Bota a função aqui dentro. Função é negativo de x se x for menor do que 0. Então, isso daqui é uma função que você está criando, porque tudo em Haskell são funções, tudo assim, em Haskell se comportam como funções. Então, aqui eu tenho uma lista com todos os elementos que são menores do que 0. Não, eu estou mostrando diferentes formas de resolver o mesmo problema. Posso fazer uma função lambda, posso colocar uma função aqui do lado de fora, posso colocar uma função do lado de dentro. A gente faz. Seja bem-vindo, querido. A sala é sua. Sente-se a uma cadeira, fique perto de mim para que eu possa usufruir de sua adorável presença. Eu não, acho. Não quis. Aí vocês sabem como é que o professor se sente excluído, né, da vida dos alunos. Ok? Pronto, então a gente tem a primeira parte. A gente sabe da lista dos elementos negativos. Mas agora eu preciso saber quantos elementos negativos eu tenho. Então eu posso pegar esse resultado e mandar para outra função, que no caso seria a função length. Então, poderia fazer assim. Eu quero o tamanho de quê? Length. Length de filter de se os elementos são negativos. Isso daqui vai me dar a minha continha. Vamos fazer o teste. Então, estou aqui na pasta certa, estou não. GHCI. Eu vou carregar a minha função contar negativos e vou chamar contar negativos de -5 a 10. Pronto, que é justamente o -5, -4, -3, -2, -1. Ok? Vamos ver, professor, eu vou pescar. Como foi que o senhor fez lá no repositório? Achei que meu código teve 2 linhas. O diabo é isso, professor? O que é o cifrão? O cifrão é uma forma de... É um operador de baixa precedência. Então, quando você coloca o cifrão, você está dizendo para ele calcular o lado direito antes do lado esquerdo. Então, por exemplo, eu poderia muito bem colocar o cifrão bem aqui e eu estaria dizendo, olha, se eu fizesse só isso, eu estaria tentando pegar Desculpa, sem querer. Estaria tentando pegar
Não acontece com vocês não, vocês vão no celular, na hora que vocês vão clicar na coisa, o WhatsApp muda, a tela muda, você clica no canto errado. Se você não colocar a ordem da precedência, é a chamada de função ser mais importante. Então ele vai tentar fazer o length e consumir o filter. Só que o que você quer é que o filter seja executado primeiro. Então você tem que baixar a precedência do lado esquerdo, mandando ele executar o lado direito primeiro. É isso que o cifrão faz. Assim, os parâmetros Fica a mesma coisa. A diferença é que o cifrão, a maioria das vezes, é mais legível. Porque você pode sempre dizer, faz o lado de lá primeiro, faz o lado de lá primeiro. E aí, por exemplo, se é um parênteses de um parênteses de um parênteses, de um parênteses de parênteses, é mais fácil dizer, concatenando, mandando ele fazer na sequência. Ok? Aí depois a gente vê o caso de isso daqui, né? Isso daqui é o menor, porque os operadores também são funções. Tudo em Haskell são funções. Então aqui você está dizendo que é uma função, e aí por isso que você está colocando parênteses. O parênteses é uma forma dele dizer ache a posição do parâmetro, e eu quero testar se é menor do que isso. Quando a gente chegar mais na frente, a gente vê esse detalhezinho a mais. Mas por enquanto esse aqui está de boa, tá certo? Eu quero testar o tamanho dos elementos da lista que são negativos. Vocês viram lá no vídeo tem comprehension list ou não? Nos vídeos já que eu passei? Pronto. Então, se eu não fosse fazer isso daqui assim, como é que eu faria com listas de compreensão? Mesmo problema. Count, quero contar os negativos de XS. Então, para contar os negativos, eu vou fazer o mesmo esquema que tem no Python. Não, eu quero deixar para cada X em XS. E agora, se vocês perceberem, a setinha está ao contrário. Estão vendo? A setinha está para a esquerda. Quando eu estava usando o lambda, a setinha estava para a direita. Seja x menor do que zero. Agora a setinha está para a esquerda. Isso daqui é o que a gente chama de gerador. Então eu vou dizer que essa ação eu estou fazendo literalmente um laço, puxando todos os elementos de XS. Tudo bem que XS é finito, então a gente vai entender que eu vou pegar todos os elementos. XS poderia ser infinito também. Eu mostro já um exemplo, tá? Então aqui eu estou dizendo, para todos os elementos de XS, se x for menor do que zero, então eu quero x. É isso que eu estou dizendo. Vocês viram Python? É a mesma coisa em Python, só que Python é bem mais limitado. Se eu tivesse lá em Python, você diria algo como... Você tem a tua lista, né? Lista recebe, por exemplo, range de 10. Então, quem é lista? É range de 10. Isso daqui é o que a gente chama de gerador. O gerador não necessariamente é um vetor. O gerador é alguém que é capaz de me fornecer dados. O Python ele implementa essa forma funcional de ser de uma forma limitada do lazy evaluation. Aqui está dizendo, tudo bem, você quer uma lista que vai do 0 ao 10? Ok, eu estou te dando um objeto que é capaz de gerar essa lista. A pessoa, qual é a diferença disso? Se você pedisse, eu quero uma lista que vai até o 1 milhão. Aqui é o quê? 3 é 1 milhão. Quero uma lista que vai até 1 milhão. Ao invés de ele alocar 1 milhão de objetos na memória, ele faz a lógica do lazy evaluation. Ele te dá um objeto, ok? Um gerador, que ele sabe gerar sempre o próximo elemento. Nesse caso é trivial, né? Me dá o primeiro elemento, 0. E o segundo é uma marca que é 0, 1. E o terceiro é uma marca que é 1, é 2. E o quarto é 3. E aí ele evita de você ter que fazer o cálculo desnecessário, o consumo desnecessário de memória, que você não precisa. Entendeu? Então, é por isso que quando você às vezes faz isso, você em Python, por exemplo, não tem uma lista, você tem um range. Isso é um objeto e gerador, capaz de te gerar todos esses números.
Isso vai acontecer em muitos casos. Você pede para ele fazer um cálculo e ao invés de ele te dar uma lista, ele vai te dar uma enumeração, ele vai te dar um objeto zip, porque a forma dele implementar lazy evaluation, a forma dele implementar essa avaliação preguiçosa, ou que só faz o cálculo quando é necessário. A mesma coisa aqui. Então aqui eu estou dizendo para todos os objetos de XS, se x for menor do que 0, então me dê x. Então aqui eu estou pegando a lista com os ímpares. Mas eu poderia agora fazer a soma disso daqui, o tamanho disso daqui. Beleza, eu quero o tamanho disso daqui. Quer dizer que isso daqui é a mesma coisa do filter? É a mesma coisa do filter. Mesma coisa do filter, só que implementado diferente. Se eu tivesse aqui, por exemplo, em Python a gente diria, eu quero x para cada x em xs, se x for menor do que 0. Perdão, não é xs não, eu chamei de quê? De lista, né? Eu quero... só que como eu fiz de 0 a 10, é tudo par. Então, se x mod, cadê? X mod 2 foi igual a 0, então eu quero todos os pares. Igual a 0, todos os pares. Ok. Mesma coisa. Então, que eu saiba, a gente não tem comprehension list lá no JavaScript, só tem mesmo no Python, e é uma lista de compreensão mais limitada do que o Haskell permite. Por exemplo, aqui eu poderia ter vários geradores para cada elemento dessa lista, e cada elemento dessa lista, se esses testes acontecerem, então você gera esse resultado. Pode. E aí ele faria todas as combinações entre os dois elementos das duas listas. Assim, ó. Por exemplo, se você tem duas listas, para cada x na primeira lista, vou fazer aqui, tá? Ficaria assim. Então, como é que a gente... Perdão. Copiei errado. Por exemplo, para cada x de 1 a 10 e cada y de 1... Perdão, aqui é 1 a 10. 1 a 10 e y de 1 a 20, eu quero os casos em que x, em que y é igual a 2x. 2 vezes 2 vezes x. Isso parece filtrar duas listas. Exato, ele vai fazer como se fossem dois laços aqui. Para todos os elementos de x e depois para todos os elementos de y. Vai fazer dois laços e ele vai verificar as combinações. Em que casos, né, como agora eu preciso me dizer quais os casos que isso acontece, os casos é quando acontece esse x e esse y. Então, por exemplo, eu vou empacotar x e y num par, numa tupla. Me dê todos os casos x e y quando para isso e isso quando y é igual a 2x. Peraí. Tá. Lá naquele site que fala porque aprender o Haskell vai ser um bem para você, tem um exemplo desse que ele faz com calculando quais os casos em que aparece um triângulo ou teorema de Pitágoras. O que é? Vocês leram? Teorema de Pitágoras, né? Que o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado é igual ao terceiro ao quadrado. Todos temos que gerar um quadrado específico. Dado os valores de 0 a 100, quais são os quadrados, os casos em que eu consigo formar um triângulo. Então ele vai fazer para A de 0 a 100, B de 0 a 100, C de 0 a 100, em que casos eu consigo ter A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então ele tem dois geradores, que seriam os nossos dois laços, um dentro do outro, os nossos
os nossos vários testes, porque o teste aqui não precisa ser só um, eu posso ter vários testes e aqui o resultado final que eu quero que ele devolva na minha lista de compreensão. Tá certo? Então, a lista de compreensão, na verdade, é um empacotamento de um filter que seleciona elementos de acordo com um critério e um map que define o que é que vai sair no vetor resultante. Diga. Não. Eu falo de dois laços para a gente entender a abstração. Sim, é uma coisa meio mágica. Não, eu estou falando, parece uma piada, mas não é. É literalmente uma coisa meio mágica, porque está baseada no modelo matemático. E dentro da matemática as coisas se encaixam e ele consegue fazer reduções que, se não fosse esse nível de restrição pesada, ele não conseguiria. Toda a linguagem é baseada no modelo matemático do Lambda Cálculos. E aí, baseado nisso, ele consegue fazer reduções, senão que seriam impossíveis de outra forma. Entendeu? Diz. Ah, não. É um barbeador. Isso, É para os stalkers que vêm atrás de mim no campus. Professor, me dá um autógrafo. Como é, meu filho? Mano, tá doido? Diz. Você pode explicar a Tá. O fold é um conceito mais chato, mas a gente faz. Deixa eu só fazer. Vamos por partezinhas, tá certo? O map, o filter, o length e alguma dessas coisas menorzinhas, aí a gente chega no fold. Amanhã a gente tem aula de novo, então a gente aproveita essas duas aulas para ver todos esses conceitos. Sim. E a gente percebe, né? Não é porque você entendeu o conceito que já é fluido usar as combinações dos elementos. É que nem assim, if else, a definição lógica é trivial, né? If, booleano, entra no primeiro caso, else entra no segundo, e você pode utilizar ali os operadores lógicos para fazer combinação. Mas baseado nisso, você tem como fazer um zilhão de casos diferentes. Entendeu? A mesma coisa aqui. A gente vai ter um punhado de ferramentas que, combinadas juntas, dão muitas situações. Ok? Então, aqui. A outra forma de eu poderia fazer essa é dizer o seguinte, ó. Para todos esses elementos, deixa um. E no final eu vou somar o vetor todo. É a mesma coisa. Resolve do mesmo jeito. Igual. Então, primeiro exercício a gente já fez. O Haskell, ele já entende que o A, para que ele se encaixe, perdão, a minha lista de elementos para que ela se encaixe aqui nessa função, ela tem que obedecer duas coisas, né? Ela tem que ser comparável e comparável com números, porque eu estou fazendo esse caso aqui, x é menor do que zero. Se eu tentar colocar um string, esse negócio aqui não vai funcionar. Então, não basta que o meu elemento seja comparável, ele tem que ser comparável. A única parte ruim do GHCI é isso, que do Haskell Platform é essa. Ele diz, olha, não basta que ele seja comparável, que eu saiba verificar se duas coisas são iguais, eu tenho que ser capaz de comparar isso aqui com inteiros. Então, seja um A que obedece essas duas propriedades, a minha entrada é uma lista desses elementos e a minha saída é um inteiro. Tá? Bora para o próximo. Então, a gente já fez o primeiro. Tudo começa com o primeiro passo. A gente estava aqui? Não, a gente estava no de cima. Final. Deus, são muito bestas. Não... Vamos aqui. Defina a função final. Final de xs é formada pelos n elementos finais de xs. Isso daqui é só a aplicação do tail, né? Não? Não. Ah, tá. Eu quero os últimos tantos elementos. Seria o drop.
Ah, mas é muito sem graça. É só usar o drop. Fazer sem usar as funções. Não. É para fazer sem as funções e com as funções. Porque, assim, no começo é legal implementar para aprender. Não, não é só usar o drop, não. Chega uma função que parece você pega um pouco de funcionamento, mas essa aí é meio confuso. Para executar depois, você pode Tá. Vamos tentar fazer essa daqui agora. Afinal, só parece fácil, mas não é. Então, vamos pegar aqui. Quero todos esses. Esses daqui são os meus testes. Não. Bora aqui. Então, como é que eu faço um comentário de várias linhas, hein? Seleciona e dá Ctrl barra. Exatamente. Agora sai, Copilot. Ok, então vamos entender aqui o que ele está dizendo. É para aprender a usar aqueles comandozinhos de dar take, drop, head, tail. Então vamos lá. Eu quero eu quero nenhum elemento do fim da lista, então lista vazia. Eu quero os 3 últimos elementos da lista, vai ser o 7, o 9 e o 6. Os 2 últimos elementos da lista vai ser o 9 e o 6. E o último elemento da lista vai ser o 6. Beleza, entendi. Vamos dar uma lembrada de como é que as funções de lista funcionam. Se eu tenho uma lista, vou aqui começar de 0 a 10. A gente tem funções básicas dessa lista. A gente teria o head, que pega a lista e me retorna um elemento, que seria o elemento da lista. E a gente tem a segunda mais importante, que seria o tail, que pega a lista e me retorna uma outra lista. Tá? Então o head retorna um elemento e o tail retorna uma outra lista. Tem uma que pega e retorna os dois, o head e o tail de uma vez só, empacotados na tupla, mas eu não lembro o nome não. Tudo bem. Então, aí a gente tem as outras variações. O que é que o drop faz, hein? Drop, joga fora o começo. Ah, tudo bem. E tem alguma que eu pegue o começo? Take. Então, o drop joga fora o começo e o take pega o começo. Beleza, então, se eu quero o rabinho da lista, o que é que eu posso fazer? Ué, eu posso descobrir o tamanho dela, fazer a conta para saber em que posição eu vou cortar e pegar o take. Não, o drop não seria assim, não? Pronto. Mas não estava diferente, né? Tava, porque ali era o jeito preguiçoso. Ué, se eu sei pegar os primeiros elementos, eu vou inverter a lista, pegar os 3 primeiros e inverter de novo, tá resolvido. Hã? Aí inverte de novo, exato. É a forma fácil. Mas eu não quero fazer conta não, de ter que pegar o final, subtrair, mano, uma hora dessa da manhã. Então, o final de quantidade lista seria... A primeira coisa que eu vou fazer é virar a minha lista, dar um reverse da minha lista. Agora que eu virei a minha lista, os que estavam no final... agora estão para frente. Eu consigo pegar os N primeiros. Como é que eu pego os N primeiros? Eu uso o take. O take, quantidade. E o reverse. Ok, só que agora eu peguei essa parte, mas a minha lista está invertida. Então eu tenho que desinverter. Então eu vou dar o reverse disso daqui. Beleza? Então... sim, a gente vai começar a mudar. Até ela só ter um comando. Mas vamos começar primeiro do raciocínio todo. A gente faz também do outro raciocínio, tá? Download aqui. Não. Load de countneg.sh. E aí eu quero o final 0 elementos de 1 ao 10. Ok. Eu quero o último elemento. Ok. Eu quero os 3 últimos elementos. Ok. Vamos começar a melhorar isso daqui, tá? Ok. E se por acaso eu usar o cifrão, será que resolve? Então eu quero o reverse do resto. Beleza. Tem que usar mais. Tem. Aí você vai tentar pegar a quantidade. Ué, eu quero pegar a quantidade do resto.
Então ele vai tentar, ó, dar o reverse de quê? Do resto. Aí você, beleza. Take precisa de 2 argumentos. Vou pegar o primeiro, pegar o segundo, e ao invés dele tentar puxar só o reverse, você mete um cifrão aqui para dizer, ei, primeiro fala lá de lá, aí vai de novo para cá, muda a prioridade. Primeiro eu reverto a lista, depois eu jogo ele para essa função que está precisando de um parâmetro, eu pego esse tanto de elementos e depois eu reverto de novo. De boa? Tá? Só que agora a gente pode pensar também de outra forma, tá? Se você perceber, a gente tem um esquema de a minha informação entra e aí ela vai passando como se fosse um conjunto de canos em sequência. A primeira porção do cano faz uma ação nela, que seria o reverse. A segunda porção do cano recebe exatamente um argumento que vai fazer outra ação nela e a terceira função do cano recebe também outro argumento que vai fazer uma outra ação nela. Vocês estão vendo isso? Ok? E a gente tem casado certinho que cada uma dessas partes recebe um único argumento. Imagina o teu cano só entra uma única coisa. E a saída de uma casa certinho com a entrada da outra. A saída desse reverse vai ser o quê? Quando eu pego uma lista e faço um reverse, ele retorna o quê? Uma lista. O take está esperando uma lista? Tá, o take está esperando uma lista. Esse take quantidade está esperando uma lista. E esse take quantidade de lista retorna o quê? Uma lista. O reverse está esperando uma lista? Está esperando uma lista. Então, quando a gente tem esse processo encadeado de funções que recebem um único parâmetro e devolvem um tipo de dado que é consumido pela outra função, a gente tem o esquema de composição, que é como se fosse simplesmente eu estou compondo as minhas funções como um cano que eu vou encaixando no outro. E não importa o que eu coloque aqui, ele vai fazer o fluxo pelo cano inteiro. Beleza? Tudo bem a nossa ideia? Que é justamente esse operador aqui. Então você diz, beleza, não interessa o que vai entrar na ponta. Eu vou aplicar essa composição de dados aqui. E aí entra esse pontinho de operador de composição. E aí, porque como o Haskell, diferente do C++, e das outras linguagens, ele entende assim, você pode imaginar que ele não depende dos parâmetros para que a função faça sentido. Entendeu? C++, se você tem uma função de 2 argumentos, você não consegue transformar aquilo dali numa função de um argumento. Você faz uma gambiarra, que seria um bind, e você cola a tua função num parâmetro, entendeu? Mas assim, é diferente o conceito. Aqui não. Quando a gente chegar lá mais na frente no curry, nas funções encarrilhadas e na outra parte lá de funções, a gente vai ver mais a lógica disso daqui. Mas só para aproveitar o exemplo, que é um exemplo muito bom. Então, não interessa o final. Mesmo que o parâmetro XS eu não preciso, porque eu consegui fazer uma função que ela é como um fluxo de ações até chegar no final. Então eu digo, beleza. Tá aqui a minha função. A minha função eu pego os finais elementos disso daqui. Olha que bonitinho que fica, né? Mas se for caso a saída, tipo, aí no caso está esperando. Exato. Se for uma lista. Aqui eu estou dizendo que a minha função final recebe uma lista de inteiros e retorna uma lista de inteiros. Mas poderia ser uma lista de qualquer coisa, na verdade, né? Só em lista, porque é o reverse ele precisa de uma lista para poder entrar. Senão, você tem que imaginar que ele nem entra no primeiro nível do teu encanamento. Mas com outro tipo de candidato. Se o reverse fizer sentido para essa estrutura, tudo bem. Mas ela funcionaria independentemente de não ter a lista, ainda funcionaria? Não. Por exemplo, vocês... Deixa eu ver Eu estava pensando, tipo assim, ela esperasse inteiro. Tá, aí a sua função esperaria inteiro. E ela não cairia aqui. Ela não funcionaria nesse exemplo específico. Mas se eu tivesse que... Por exemplo, dentro dela, se tivesse... entendi.
por exemplo, dobra e soma 1. E soma 1. Você vai fazer a função dobra e soma 1. O que é a função dobra e soma 1? Ela vai receber alguma coisa e vai jogar essa coisa em duas ações. Vou fazer duas ações para ficar mais simples, tá certo? O que é a tua primeira ação? Vai pegar e dobrar o teu elemento. Ok? E depois ela vai jogar para a segunda ação. E aí eu vou fazer a composição aqui, que vai pegar o quê? Vai pegar e vai jogar noutra função, que vai somar mais 1 nesse elemento. Agora funciona com inteiros, funciona com fluids, funciona com qualquer coisa que suporte essas duas operações. Ser multiplicado por 2 e ser somado com 1. No caso aqui, a gente poderia fazer com inteiros, ou com fluids, ou com qualquer coisa assim. Essa questão de suportar. Ele tem que suportar as ações. A forma como o Haskell lida com tipos é bem, por exemplo, mais evoluída do que o C++20 lida com tipos. Se a gente estivesse pensando em C++20, seria quase um concept, né? Seria eu criar regras para os meus tipos e dizer que eu aceito todos os tipos que usam essas regras. Só para dar um exemplo aqui para ver se fica mais claro. Eu não sei se para vocês eu ficar pulando de uma linguagem para outra ajuda ou atrapalha. Não, porque você tem que imaginar que ele vem assim, ó. Então ele primeiro é porque o que eu estou vendo é diferente, né? Então ele vem de lá para cá. Ele primeiro multiplica por 2 e depois soma 1. E aí depois ele devolve. Ele vai fazendo primeiro da direita. É que nem o que a gente estava vendo aqui, ó. O que é que essa função aqui vai fazer? Ele joga o que entrar aqui, ele vai jogar no reverse, depois ele vai pegar o resultado e tirar tantos elementos, depois ele vai pegar o resultado e jogar no reverse de novo. Pronto. Exato. Você vai imaginar que o teu parâmetro entra desse lado aqui, certo? Na forma como a gente está escrevendo. Tá certo? A gente poderia escrever de outra forma para jogar ele para o outro lado, mas dessa forma ele vem pela direita. Esse paradigma de função funciona muito bem, a gente define o tipo da função. Tá? Então, só para vocês entenderem o que é o tipo. Se você, por exemplo, está utilizando um template, eu vou utilizar aqui o C++ porque ele é bem mais flexível, por exemplo, do que o Java. Eu quero uma coisa. Tudo bem? A tua função, ela vai pegar uma coisa e aí ela vai retornar essa coisa e vai fazer algo. E vai receber essa coisa A e B e vai somar A mais B. Pergunta, eu consigo utilizar fazer algo com 2 inteiros? Obrigado, Copart. Eu consigo fazer algo com 2 inteiros? O que é que o compilador vai fazer? Isso eu estou fazendo o C++, que é mais limitado do que o Haskell, porque ele não tem a restrição de regras de tipo. O que o compilador vai fazer é simplesmente o seguinte, rapaz, para fazer algo, esse elemento precisa ser copiável, porque você está vendo que aqui você está recebendo a cópia, você não está nem recebendo a referência do elemento. Então, a primeira coisa que ele vai precisar é ser capaz de copiar o elemento para dentro do parâmetro. Tem coisas que sequer são copiáveis na linguagem. Por exemplo, um fluxo não é copiável. O fluxo você só consegue passar por referência. Aí tudo bem. Sendo que essa coisa é copiável, eu preciso ser capaz de somar essa coisa com outra coisa do mesmo tipo e o resultado dessa soma tem que ser uma coisa do mesmo tipo. Então, o compilador, para ele compilar, ele tem que verificar que o inteiro passa em todos esses testes. Eu consigo copiar um inteiro para cá, eu consigo somar um inteiro com outro, e a soma de um inteiro com outro vai dar outro inteiro. E aí ele vai dizer, beleza, eu consigo fazer isso com inteiros. Será que você consegue fazer isso com strings? Faz sentido com strings? Vai, compadre. Eu consigo copiar um string para dentro da função? Sim. Consigo somar strings e o resultado dessa soma dá outra string? Sim, é concatena. De boa.
Ué, e será que ele vai pensar nisso? Ah, isso aqui vai ser string. Mas se eu tentar fazer algo assim, ó. Fazer algo banana com uva. Se eu tentar criar bananuva. Será que ele vai deixar? Ué, isso daqui não é um string, isso é um vetor cru. Estou usando o C porque todo mundo já viu, tá? Isso aqui é um vetor cru. Eu consigo copiar um vetor cru para cá, mas eu não consigo somar um vetor cru. Então o compilador, ele vai pegar os dois endereços e vai tentar somar. Isso aqui não vai funcionar. Ué, ele já avisou, ei, filho, você está tentando somar dois ponteiros. Você não pode fazer isso. Então, vocês percebem o que é que o compilador está fazendo? Ele está verificando se os teus parâmetros se adequam a tudo que a tua função se propõe a fazer. Qual a diferença disso para o Haskell, que é o que o concept do C++20? Você consegue enquadrar esse elemento dentro de regras. E existem regras prontas. Por exemplo, dobra e soma. Perdão. Dobra e soma 1. Ué. Seja um número ordinal, numérico e vou precisar do integer para poder somar. Tem que ser alguma coisa que seja somável com... Oh, meu pai. Botar lá na frente. Integer. Int. Não. Eu tô esquecendo como é que funciona a restrição. Peraí. Assim. É algo que possa se comportar como um inteiro. É integral, mas o integer também funciona. Então, por exemplo, o double consegue se comportar como inteiro, vai ser convertido, mas consegue se comportar. Ele consegue ser somado com, se eu tentasse, sei lá, somar com 1.6, ele já diria, a mesma coisa. É 1.6, né? Double. Ok, então o lance da nossa composição é justamente isso, fazer o nosso dado passar por um fluxo de ações. E o que é importante? A gente tem duas regras. Cada ação tem que receber exatos um parâmetro e a saída de cada ação tem que encaixar com a entrada da próxima ação. E aí você tem encarrilhamento de ações que a gente chama de composição. Se eu tirar essa linha aqui, Tá. podemos usar dois tipos, por exemplo, uma hora usar mesmo, outra hora usar double, Não, você pode usar os dois aqui. mesmo para não definir converter. Sim, eu acho que ele vai converter, bora testar. countneg.href. Dobra e soma. Dobra e soma. Não. Qual tem que ser o caso para eu fazer isso? Vou ter que fazer como double para ele poder fazer com os dois? Deixa eu testar. Reload. Ok. Se eu tentar com 5. Tem que fazer com double ou com int. Tá certo? Integral? Tem um, mas como faz um ano que eu não estudo, eu não lembro decorado não. Mas tudo bem. Quando a gente chegar em tipos e restrições, a
eu estudo isso e a gente vê todos os casos, tá? Bora lá, a gente estava em qual exercício? Segundo, né? Ok. Professor, eu não gosto desse mungango de reverte e inverte. Eu acho que o certo é eu calcular a posição de corte e utilizar o drop. Pronto, então tudo bem. Final de quantidade XS. Eu vou precisar saber exatamente qual é o ponto que eu vou cortar o elemento, né? Como é que eu calculo qual é o ponto que eu vou cortar o elemento? Eu preciso saber o tamanho e subtrair da quantidade. Então, se eu quisesse fazer tudo junto, eu teria que fazer assim, né? Length de XS, length, não termina com... Então, é o H no final. Length de XS, e aí isso eu vou subtrair de quantidade. Isso daqui já vai? Reload. Eu quero o final, o último de 1 a 10. Eu quero os dois últimos de 1 a 10. Deu certo. Mas aqui é muito feio, mano. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui... where, onde o meu ponto de corte, o meu corte vai ser o tamanho menos quantidade. Só presta atenção na seguinte coisa. O teu corte também é uma função que recebe o XS como parâmetro porque ele está pegando a variável do escopo. Só que você não precisa declarar ele aqui. Deixa eu testar aqui no meu. O que é que o teu compilador não roda? Por quê? Tem a variável na sala de escopo. Você escreveu algum detalhezinho, alguma letrinha errada. O length não está com TH trocado, não? É NGHT. NGHT? Eu precisei de 10 anos para aprender que quando a gente só coloca o T no final, quando o som termina com 8, entendeu? Aí o T vai para o final. Length não termina com som de T, entendeu? Length. O 8, aí fica HT. 8. Eu levei 10 anos para perceber essa regra besta. Aí eu sempre tive dificuldade com HT e TH, até perceber que ele só termina com T quando o som termina em T. 8. Entendeu? Light. Entendeu? Light. Coisas bestas, por exemplo, a regra do português. Quando é que o S tem som de Z? Quando está entre duas vogais. Legal, né? Existe essa regra. Todo S entre duas vogais tem som de Z. A gente aprende, mas a gente não sabe a regra. Mas aí quando você sabe a regra, principalmente para a criancinha que está aprendendo, é mais fácil. Ok, de boa aqui. Vamos lá. Pessoal, tá muito fácil. Vai sem usar as funções para eu ver. Então, bora. Então, esse final deve ser legal de a gente fazer. Vocês não viram recursão não, né? Recursão em listas. Não viram não. Foi, né? Então vocês sabem. Vocês sabem já. Vocês sabem. Por que então tudo bem. Bora fazer o final, então? Vamos começar dos básicos, tá? Quero contar quantos elementos tem na minha lista. Recursão básica. Se a lista estiver vazia, contar quantos elementos de uma lista vazia é 0. Moleza, né? E aí é o jogo da recursão. Para eu contar quantos elementos existe
na decomposição da minha lista entre x e xs, eu tiro x e qual é o termo que eu vou colocar? Penduro o 1 na chamada recursiva, literalmente. Okay? Então é como se você fizesse isso. Principalmente quem está fazendo ED vai ser muito útil a brincadeira de funcional. Então você tem 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Aí eu pergunto, qual é o tamanho desta carniça? Aí vocês dizem, rapaz, eu não sei não. É 1 mais o tamanho do resto. Obrigado, Copilot. Aí eu pergunto, e o tamanho dessa... Né? É length, né? Eu tô fazendo length. Tô fazendo count. Length. Meu length. 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 Aí você pergunta, ué, e qual é o tamanho dessa carniça aqui? Eu já tinha pendurado 1 na recursão, vai ser 2 mais o resto. Vou colocar a lei para habilitar. Sim. Obrigado. Quando o cara não aprende novo, depois de velho, já sabe, já escreve as coisas erradas, tem que ficar reprocessando, né? E aí você vai fazer a chamada recursiva. Obrigado, Copilot. Próximo. Obrigado. Próximo. Próximo. Errou! Ó, esse vacilão aqui é 7. Não, é 6 mesmo. Mas eu não tinha pulado uma. 4. Ah, o 5 que não existia, ó. Era para ele ter pulado do 4 para o 6. Burro. Era para ele ter pulado do 4 para o 6. Não, mas aqui tá tudo errado. De bocó. Porque cada vez que eu chamo a recursão, eu penduro 1, eu não penduro o valor, né? Eu deixo 1 aqui pendurado a cada elemento que eu tiro. Você aprende agora? Para... Eu que não disse com clareza o que é que eu queria, né? A culpa é minha. Ok, e aí ele vai fazer mais length de vazio, e o length de vazio vai se transformar em, que é o caso base, 0. E ele sai voltando à recursão. 0 mais 1 vai dar 2, ele retorna 2 para o carinha de trás, que retorna depois 3, que retorna... Ele vai somando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí no final ele tem o tamanho como ação da chamada recursiva do nosso empilhamento. Então, se a gente fez o length aqui... Meu pai, peraí pessoal, só um instante. Oi, eu tô dando aula, pai. Ping, ping. Sei não. Vou dar uma mensagem aqui. Perdão, pessoal. Meu pai normalmente não me liga por besteira, então sempre que ele liga é porque é alguma coisa importante. Ok, vamos lá. Já brincando de recursão que a gente começou, o length foi moleza, né? Porque... porque eu estou usando o próprio length da linguagem. Então seria o length linha. Entendeu? Ele fica azul porque ele tá dizendo que eu sou burro. Não fez todo o estado. Não, ele tá dizendo que eu sou burro. Ele tá dizendo, ei, isso que você tá fazendo, mano, é um fold. Isso que você tá fazendo é um fold, mano. Aprende a programar. Tudo bem. Entendeu? Aqui ele também tá avisando, ei, isso aqui que você tá fazendo funciona com números. Não, funciona com qualquer coisa. Né? Ele vai retornar um número, seja um A, que é qualquer tipo, ele não define qual a restrição do tipo, eu vou te retornar um número que é a quantidade de elementos.
Aí aqui ele está sugerindo que eu faça com fold, mas a gente não vai fazer com fold agora, a gente vai fazer com a recursão, aí depois a gente pode fazer com fold. Bora. Hã? Perdão. É, mais do que a gente. Vamos fazer outro simples, né? Soma. A soma de uma lista. Não, eu quero fazer recursivo. Se a minha lista estiver vazia, aí não tem o que somar. Beleza? Se não, eu posso decompor os meus elementos. Eu posso decompor os meus elementos a cada chamada dessa função. Então, ele sempre vai tirar a cabeça da lista, né? E o XS vai ficar sendo o resto. E aí fica fácil, né? A soma é simplesmente eu ir pegando cada um dos elementos e empacotando na soma. Como é que seria fazer o menor elemento da lista? Não, bora lá. Eu quero recursivamente o menor elemento da lista. Não, mas tipo assim, mesmo na chamada recursiva, Não acompanhei seu raciocínio. tipo assim, na chamada recursiva da função, a gente passa o filtro para se cada elemento daquela posição, da posição anterior, na chamada recursiva passar. E aí, Não, só precisa verificar qual é o menor dos dois. É mais simples. Porque o filtro ele pega um vetor para retornar outro. Qual é o caso base de eu querer saber qual é o menor elemento da lista? Não. Quando a lista for vazia, você não tem o menor elemento, você tem um erro. Você não pode verificar o menor elemento de uma coisa que não existe. Entendeu? Não, mas não precisa. A pergunta é... Não, qual é o caso base? Em que caso exato? Em que caso é tão trivial que você sabe qual é o menor elemento da lista? Quando só tem um valor, entendeu? Não, mas tudo bem, vamos lá. Qual é o caso base? Eu só ter um valor. Como é que eu defino uma lista com um elemento só? É assim, né? X e tracinho? Não. Boto nada aqui? Não, está certo não. Não, a underline diz que é qualquer coisa. Exato. Lista vazia. Obrigado. Então, eu estou fazendo quando eu chegar no caso em que eu tenho apenas um elemento e o próximo é a lista vazia. Perfeito. Se isso acontecer, o menor elemento da lista é X. Moleza. Se não, o Copilot já está soprando aqui. Se não, o menor elemento da lista é... Isso aqui está feio, né? Agora fica melhor quebrar em duas funções. Eu quero saber quem é o menor do resto. Menor do... Eu odeio camel case, viu? De coração. Se o Haskell plataforma não ficasse dizendo tá escrevendo errado, eu faria com underline case, porque eu tenho abuso de camel case. Menor do resto, o menor do resto é o menor de XS. Ok? Eu quero saber quem é o menor da lista XS. Eu tenho que ver se é X ou o que foi calculado do resto. Que vai chegar em X alguma coisa. Peraí. Sei que vocês se perderam aqui, então bora lá. Qual é o menor dessa lista aqui? Aí eu pergunto, ei, filho, qual é o menor da lista? Aí você, rapaz, sou ou eu ou o menor... Perdão, o primeiro é o 4, né? Ou é o 4 ou é o menor de 3, 1, 7, 8. Aí você pergunta, ei, quem é o menor disso daí? Aí o cara diz assim, rapaz, o menor disso é 3 ou o menor de 1, 7, 8. E aí a recursão continua. Quem é o menor disso daí? É 1 ou o menor de 7, 8. E agora a gente vai para o caso trivial, né? Quem é o menor disso daqui?
é 7 ou o menor de 8. Aí aqui tá no caso básico, que eu só tenho um elemento. Quem é o menor de 8? É 8. Ei, quem é o menor? 7 ou 8? Aí ele retorna 7. Quem é o menor? 7 ou 1? Aí ele retorna 1. Quem é o menor? 3 ou 1? Aí ele retorna 1. Quem é o menor? 4 ou 1? Aí ele retorna 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o menor do resto da lista e comparar com o valor atual e descobrir qual dos dois é menor. Pronto, temos a minha recursão. Então, eu calculei aqui o meu menor do resto como sendo o menor de xs. E agora eu vou fazer o meu if, porque eu quero saber... Posso fazer no if, mas posso fazer no mínimo, né? Tem alguma função mínima no Haskell? Deve ter. Eu quero saber qual é o menor entre x e o menor do resto. Vou fazer assim. Menor do resto. Ah, eu nem preciso disso. Se a lista estiver vazia. Aqui está dizendo que eu estou escrevendo errado. Ah, só x funciona também. Ó, ele está dizendo, ei, por que você não coloca só o x, já que você quer dizer que é uma lista vazia? Tudo bem? Uma lista com um elemento só. Beleza? Professor, com if else, sem usar o mínimo, aí teria, se x for menor do que menor do resto, então x, se não menor do resto. Mas isso é a mesma coisa de pegar a função mínimo que retorna o menor dos dois. Tudo bem? Ele fica até bonitinho. Aí usando a função mínima a gente nem precisa disso. Já dá para empacotar direto ela aqui. Perdão. Aí ao invés do mínimo, no lugar do 5, não. No lugar do mínimo aqui, é porque o mínimo é a função que pega dois valores e retorna o menor dos dois valores. Mas eu não quero saber um booleano. Se eu fizesse isso daqui, eu teria como resposta um booleano. Eu estaria só perguntando, x é menor do que o menor do resto, mas eu não quero isso. Eu quero saber qual dos dois valores é o menor. Eu quero que ele me devolva os dois valores. Entendeu? Que seria justamente aquele if. Se o primeiro é menor do que o segundo, retorne o primeiro. Se não, retorne o segundo. Falou, povo de Quixeramobim? Vão em paz. Ah, nem tô mais triste o resto da aula, tá vendo? Eu tô mais feliz que quando eles vão do que quando eles vêm. É brincadeira, tá? No fundo, tirando todos os defeitos, eu sou até tolerável. Bora lá. Ai, ok. Ah, bom, beleza, né? Ah, carniça. Hã? Não, tem não. Aqui ele tá dizendo, rapaz, por que não só X? Ah, tá. Existe, é porque o meu tá desconfigurado. Pode. Ah, tá. Eu só preciso dos parênteses quando eu estou definindo a decomposição da função. A decomposição da lista. Decomposição da lista. Ok. Ah, meu pai. É a Sandra perturbando. Querendo saber se eu vou almoçar lá. Ok, próximo. Tá, próximo. Bora fazer mais um ou bora pro fold? Vocês estão felizes aqui? Eu tô feliz. Bora progredir de pouquinho aqui. Contar iguais. Não, esse daqui é fácil. Interior. Esse aqui também é fácil. Gangorra também é fácil. Soma 2 operações básicas. Deixa eu ver se tem algum legal. Length a gente já fez. Elemento, para saber se um elemento está na lista. esse split aqui. Tá. Para ver se um elemento está na lista. Como é que eu vejo se o elemento está na lista? Já tem uma função pronta, que seria a função elemento.
verifica se o cara está na lista ou não, mas a gente poderia fazer a nossa própria, né? Então, por exemplo, seria a função pertence, x pertence a xs. O legal é que essa aqui é tão fácil que tem umas 500 formas de fazer. Olha o que é que o Copilot me sugeriu. Rapaz, faz o seguinte. Varre a lista todinha. Olha a inteligência dele. Varre a lista todinha. Verifica quantos elementos desses são iguais ao elemento que você procura. Pega a lista com todos os elementos repetidos e verifica se a quantidade de elementos que apareceu for maior do que zero. Engraçado que no Python você não tem uma forma fácil de fazer um find, você tem que usar a busca, né? Ou então implementar seu próprio manualmente. Você não tem uma função find em Python que ele te retorna o elemento, pelo menos não nativa. Interessante. Mas não, aqui, quero isso aqui não. Nesse caso aqui, é melhor usar o elemento XXS, que é a função pronta que já existe. Mas caso que não tivesse, aí como é que... Aí você pode... O coração do Python é recursão. Do Python não. Do Haskell, né? Então, as funções recursivas são simples. Ué, qual é o caso base aqui? O caso base é eu chegar no fim e não ter nada. Então, se eu chegar nesse caso aqui, se eu tiver X procurando com a lista vazia, então eu não encontrei. Se por acaso eu tiver... Vou colocar Y para ficar melhor, tá? Se eu tiver Y e chegar num caso XXS, onde X é igual a Y, eu retorno true. Se X for igual a Y, eu vou fazer em duas camadas, tá? Depois a gente empacota. XX for igual a Y, então retorne true. Se não, retorne a busca de Y com o resto da lista. Quando é que eu sei que eu achei? Eu achei se o elemento que eu estou olhando bem aqui agora é igual ao elemento que eu estava procurando. Se isso aconteceu, acabou a recursão, retorno. Beleza? Vocês lembram que lá no C, qual é o resultado disso daqui? Não. Tá? E aí vai ter um comportamento igual, parecido. A igual a 1, B igual a 2. Vou fazer o seguinte, ó. int C recebe A menor do que menor igual a 1 ou B menos maior igual a A ou A menor do que B mais mais. Vocês entendem a regra aqui? Primeira regra que você tem que entender. Isso daqui é um operador de corte. Tá certo? Isso significa que ele só vai executar o lado da direita se o lado da esquerda não for suficiente. No caso aqui eu estou com um ou. Qual é o caso que ele vai te jogar para o lado da direita? Se for falso? Se for falso não é suficiente. Se for true, ele nunca vai executar o resto. Ok? Aí você vem aqui para o primeiro caso. Ok. A é menor ou igual a 1? Sim ou não? É igual. Não, tá. Hã? É falso. Tá, papai. Perfeito, exato. Então, só para vocês entenderem como é que a função funciona, tá certo? Então, é verdadeiro. Entendeu? Por quê? Porque a função é assim, ó. Depois. O mais depois, ele vai receber um valor, entendeu? Vai
fazer assim, ó, int x, vou fazer assim, tá certo? Int x recebe a mais, return x. Então, ele vai retornar o valor original e depois, entenda assim, depois de retornar o valor original... Desculpa. Perdão, peraí. Perdão, fiz tudo errado. Guardei o valor original, agora dá certo. E retornei o valor original. Eu estou retornando o valor de entrada ou o valor alterado? O valor de entrada. Entendeu? Então, quando você usa na expressão, o valor que você usa é o valor de entrada, porque o mais está depois. Você usa o valor de entrada, mas depois a variável vai ser alterada. Ele compara primeiro e depois ele incrementa. Exato. Ele usa primeiro e depois ele incrementa. É como se isso daqui fosse uma ação, um operador, uma função, no fundo que ele vai ele vai incrementar o A. Mas antes disso, ele te retorna o valor original do A. Então, você está usando o valor original do A. Enquanto o mais antes seria assim. Antes int A seria simplesmente A e retorna A. Então, primeiro ele incrementa e depois ele retorna. Então, nesse caso aqui, você estaria utilizando o A original. O A original é menor ou igual a 1? Sim. Então, o resto daqui nunca vai ser executado. Se isso daqui fosse falso, por exemplo, se eu tivesse nesse caso aqui, perdão. Pronto, agora ele é falso. Porque primeiro ele vai fazer a operação e depois retorna a operação alterada. Então, agora esse cara é 2. 2 é menor ou igual a 1? Não. Aí ele vai para o segundo caso. Menos está do outro lado, né? Então, eu estou usando o valor original. B2 é maior ou igual a 2? É. Então, isso daqui é verdade. Ele é igual. O A é 2. Mas aqui o B é 2, é maior ou igual a 2? Sim. Então, é verdade. Ele mata aqui, mas ele ainda vai alterar o B. Agora, o B vai ser 3. Se por acaso isso daqui fosse falso, ele entraria na última condição. Então, esse teu ou, ele funciona como um encarrilhamento de ações. Se o primeiro caso não for verdade, você tenta o segundo, se não você tenta o terceiro, se não você tenta o quarto. Então, você consegue encarrilhar um punhado de ações com esse ou, e vocês vão ver muito quando vocês estiverem vendo JavaScript. JavaScript ele faz muito esse negócio de encarrilhar ações usando ou, porque o ou do JavaScript é muito mais perturbador do que isso aqui. Tem lógica nenhuma aquilo ali. Mas bora lá, volta para cá. Então, aqui ele está fazendo, assim, a proposta inicial foi, se isso daqui for suficiente, retorna isso. Se não, retorna o outro. Eu poderia substituir isso daqui pelo quê? Pelo ou. A mesma coisa de dizer, se isso aqui for verdade, isso é suficiente, retorna isso. Se não, aí você chama o resultado da recursão. Beleza? Estou encarrilhando as ações, e aí eu poderia ter várias coisas. Se isso daqui der certo, beleza, acabou-se. Se não, tenta isso. Se não, tenta isso. Se não, tenta isso. E ele só vai executar o próximo lado, se o lado anterior for falsidade. Aí aqui ele... Oi? Ah, não. E verificar a lista toda, isso aí vai acabar. Exato, mas é isso que a tua recursão está fazendo. Você está procurando o elemento tal. Achou o elemento, acabou-se. Tudo bem. Se eu quisesse contar quantos elementos iguais a esse cara eu tenho? Porque ele não acaba. Conte quantos elementos desse você tem na lista. Contar, para não dar o conflito. Contar. Eu não gosto da linha. Acho muito feia aquela linha. Como é que eu conto? Qual é o caso base da contagem? Quantos elementos tem na lista? Caso trivial.
A lista está vazia, não tem nenhum. Não é não? Agora eu não tenho um ponto de corte, né? Agora eu vou empacotar o resto, né? Contar. Vou continuar contando a partir do resto da lista. Só que como é que eu sei que a ação atual foi bem sucedida? Eu tenho que fazer a ação. Aqui eu tenho o caso base, aqui eu tenho a chamada recursiva. Qual é a ação? No caso do menor, eu pegava o valor que vinha e comparava com o valor atual. No caso do pertence, bastava eu testar o valor atual, se era o valor que vinha. No caso do tamanho, para cada valor eu tirava 1. No caso da soma, para cada valor eu pegava o elemento. E no caso da contagem, qual seria o teste? Quantas vezes o Y aparece nessa lista? Eu quero saber quantas vezes contar. Conte quantas vezes o 4 aparece na seguinte lista. Exato. Então, o caso que eu quero quero ver quantas vezes o Y aparece. Eu estou olhando o elemento atual. No elemento atual, se ele é igual a esse elemento que eu estou testando, eu encarrilho 1. Se não, eu encarrilho 0. E aí ele vai voltar captando esses zeros e uns dos meus testes. Eu olho o elemento atual. Rapaz, se o elemento atual, o Y, for igual a X, então eu vou deixar 1 aqui. Se não, eu vou deixar 0. E aí eu vou pegar isso e vou encarrilhar com o resultado da contagem do resto da lista. Recursão não é tão difícil assim, não, olhando esses exemplos. Né? Exatamente, independente de dar 1 ou 0. Então, eu analisei aqui o primeiro. Aí ele testou, 4 é igual a 1? Não. Aí ele encarrilha o 0 e chama chamada recursiva. 4 é igual a 2? Não. Aí encarrilha com a chamada recursiva. 4 é igual a 1? É. E acertou. É de Deus não, mas isso aqui... É porque os dois ficam se ajudando, a galinha de Copilot, né? Professor, eu posso utilizar essas coisas na prova? Você conseguir explicar para ele o que a questão pede? Sim. Brincadeira, né? Então, assim, por isso que hoje, assim, aquela prova que você senta e faz um teste sob pressão do tempo, eu vejo que não faz tanto sentido quanto você ter tempo para pesquisar, estudar, amadurecer, fazer um monte de exercícios. Hoje em dia, você tem todas essas ferramentas à sua disposição. Acho que a última vez que eu abri o Stack Overflow na vida foi antes de instalar o Copilot. Aí depois eu nunca mais precisei usar o Stack Overflow. Hã? Baixa prioridade. Ok, pessoal, então eu acho que eu já vou, que eu tenho reunião 12 e pouco. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. E nos vemos amanhã para mais exercícios. Até amanhã. 12h15, só o tempo de eu pegar ali meu almoço.